a glória de Maria Santíssima e dos profetas Daniel e Elias. Vamos transcrever mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em janeiro de 2003. Palavras do Santo Profeta Irmão Aldo. Deus, nosso Pai, através do seu amor, bondade e justiça, sempre galardoou aqueles que lhe foram fiéis em seu viver nesta terra, que souberam lhe servir com amor, coragem, lealdade e total desprendimento. Mostro-lhes neste boletim a vida preciosa de 3 santos de grande poder e o galardão que alcançaram por servir o nosso Deus e o seu reino, e que muito têm colaborado comigo e com nossa Igreja Apostólica, diz o Santo Irmão Aldo. E ele inicia: Maria Santíssima. Quando o anjo Gabriel, enviado de Deus para anunciar à Virgem Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus, lhe saudou dizendo: Salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Com estas palavras, afirmou que ela era enriquecida de alto grau de graças espirituais, e o que se viu dela em resposta ao anjo foi a sua humildade e plena submissão aos desígnios de Deus, ao dizer o seguinte: Eis a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme sua vontade. Quanta grandeza daquela que é a mais humilde e bela e sublime criatura das criaturas, diz o Santo Irmão Aldo. Isto nós vemos no belo cântico de Maria Santíssima, conforme foi registrada por São Lucas, numa expressão de amor, gratidão e humildade dela pela imensa bondade de Deus. Neste cântico ela diz: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, porque olhou para a humildade de sua serva, porque me fez grandes coisas. A Virgem Maria Santíssima, pela sua fidelidade ao Pai, a sua inteira dedicação a Jesus e a sua luta incansável pelo reino dos céus. E aí o Santo Irmão Aldo ele começa a categorizar tudo o que ela recebeu. Prestemos bem atenção. Ela teve a glória de ser arrebatada aos céus e de se assentar ao lado do seu amado Filho Jesus. Ou seja, ela está próximo de Deus, porque Jesus está à destra do Pai, que é o nosso Deus. Além disso, de ser coroada rainha dos céus, ela é rainha de todo o reino celestial, e de conservar a beleza de sua juventude, com seus cabelos loiros, olhos azuis e vestes em tom azul celeste muito belo. Outro grande galardão que ela recebeu foi de ajudar a guardar e proteger durante todos estes séculos os que creem em seu Filho Jesus, e então os que vierem a crer nestes tempos do fim no Consolador, que é a Santa Avó Rosa, com amor, lealdade e dedicação. Maria Santíssima teve um papel importante na grande vitória de Deus Pai e de Jesus Nosso Senhor e do Divino Espírito Santíssimo, na formação e no cumprimento da promessa do Consolador, da Igreja restaurada e do meu ministério, diz o Santo Irmão Aldo, de sucessor do Consolador. Ela sempre guardou a Santa Avó Rosa, muito cooperou com Jesus no preparo dela, principalmente quando ele arrebatava a Santa Avó Rosa em espírito aos céus, a fim de receber as instruções e o preparo para que, no futuro, viesse a exercer o ministério de Espírito Consolador. Jesus sempre deixava a Santa Avó Rosa com a Virgem Maria, que cuidava dela com todo carinho e lhe mostrava muitas coisas a respeito dos mistérios do reino dos céus, além também de contar-lhes fatos importantes da vida dela, Virgem Maria, e do seu amado Filho Jesus, quando ambos estiveram aqui na terra, e a levava também na presença dos santos apóstolos.
a Virgem Maria, também sempre me protegeu, diz o santo irmão Aldo, e além de muito me ajudar, muito tem feito por esta Igreja Apostólica e por todo o nosso povo. Tem livrado muitos apostólicos de graves perigos e graves doenças. É um braço forte para as mães apostólicas. E agora, todos prestem muita atenção, principalmente as jovens, mulheres, as crianças, as moças, prestem atenção nessa palavra. É um braço forte para mães apostólicas que são fiéis, consagradas e dedicadas. E tem ajudado muito as jovens e sempre procurado incutir no coração de todas as jovens, ou seja, colocar no coração, os bons sentimentos e incentivando-as a terem as virtudes que ela, a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa sempre tiveram e as levaram então a ser as grandes vencedoras e a ser um exemplo a ser seguido por todas as mulheres. Então o Santo Irmão Aldo ele continua e ele fala no próxima parte da mensagem sobre o santo profeta Daniel. E aí todos nós, irmãos homens, principalmente os jovens, prestem atenção. Muito jovem ainda, o profeta Daniel foi levado para servir na corte do rei da Babilônia, um país totalmente pagão na época, cheio de idolatrias, de costumes totalmente contrários à lei de Deus. Porém, ele não se deixou contaminar por nada que lhe era oferecido na corte do rei e que foi inteiramente fiel a Deus e aos seus mandamentos. Ele, profeta Daniel, ainda jovem, foi profundamente sábio, e aí aqui vem uma parte importante, e de uma moral muito elevada. Foi enriquecido por Deus com um dom extraordinário dos mistérios contidos nas visões e nas revelações que foram transmitidos por ele ao seu povo e aos reis que ele serviu ao seu tempo. Daniel nos deixou exemplos belíssimos de fé, de coragem, lealdade, fidelidade, a vontade de Deus. Não se intimidou com os perigos e enfrentou os falsos e enfrentou a morte na cova dos leões, mas a sua inteira submissão a Deus, a sua humildade, a sua lealdade, sua coragem, sua fé, inabalável no poder divino, foi então que livrou de todos os perigos. Daniel teve magníficas revelações sobre o futuro dos povos, principalmente no reino do Messias, que é de Jesus, em que ele chama, então, de reino dos santos, um reino que seria totalmente espiritual, e com a vitória da justiça e da santidade sobre todo o pecado. Este grande profeta viu-se cumprir essas profecias em nossa igreja, pois ele tem o mérito de estar em nossas reuniões com Jesus, a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa. E agora vem uma revelação do Santo Irmão Aldo que também é muito importante. São raras as vezes que ele, profeta Daniel, não vem estar conosco. Mostro-lhes outro grande mistério que se cumpre nesta igreja, diz o Santo Irmão Aldo. O profeta Daniel está do meu lado desde o meu tempo de criança e sempre me ajudou e, como lhes afirmei, é meu grande companheiro. Devo-lhe muito pelo seu amparo, por seus conselhos e pelos seus ensinos que lhe passa ao Santo Irmão Aldo referente à sua longa experiência na terra de profeta e servo do Senhor. Então o Santo Irmão Aldo ele continua, e agora ele mostra a respeito de profeta e Santo Elias. Foi um outro grande profeta, poderoso em obras, ou seja, em ações, que lutou contra os falsos profetas que estavam ao serviço do rei e da rainha de Israel à época, cujo povo de Deus aguardava a vinda do Messias. O povo estava aguardando a vinda de Jesus, porém, esses reis e os falsos profetas queriam implantar naquele povo o paganismo e a idolatria. Por conseguinte, queria tirar a fé no verdadeiro Deus, na sua lei e na esperança que o povo tinha da gloriosa vinda de Jesus, tornando-se então num grave perigo para os planos de Deus, para a salvação e redenção da raça humana, que iria dificultar muito a vinda de Jesus à terra, pois uma grande parte daquele povo já estava aceitando a idolatria e outros deuses, se afastando do verdadeiro Deus e do verdadeiro caminho. Porém, o santo profeta Elias não temeu as ameaças do rei e da rainha,
corajosamente venceu os falsos profetas, realizando na presença daquele povo um extraordinário milagre, manifestando a glória de Deus. Santo Elias fez parar de chover na época durante 3 anos e meio, como um castigo pela infidelidade do povo e do rei, mas como uma grande parte daquele povo se humilhou, creram em Elias e deixaram de adorar o falso Deus, que na época eles chamavam esse Deus de Baal. Daí o santo profeta Elias orou e rogou a Deus a sua misericórdia, e então voltou a chover novamente. Através do profeta Santo Elias, no período então da seca e da fome, Deus o Pai realizou um grande milagre, porque o nosso Deus ele nunca deixa desamparado quem merece. Então o que Deus fez? Ele realizou um milagre para uma senhora viúva, uma mulher muito humilde e bondosa, que confiou nas palavras do profeta Santo Elias. Fez de um último punhado que ela tinha, ou seja, um pouco de farinha, e que ela tinha numa vasilha, e um pouco de azeite, ele realizou a multiplicação durante todo o período da seca, que foram de 3 anos e meio, e daquela miséria que assolava aquele país, alimentando aquela senhora viúva, alimentando o filho da senhora, e também deu alimento para ele, o profeta, para que eles não passassem fome naquele período. Outro grande milagre do profeta foi devolver a vida do filho daquela senhora, que ele havia morrido, atacado por uma grave doença. A extraordinária carreira do santo profeta aqui na terra terminou então com o seu glorioso arrebatamento sem passar pela morte do corpo, ou seja, Santo Elias ele está nos céus com o seu corpo ainda que estava na terra, ele não passou pela morte. Muitos séculos depois, Elias teve a glória de vir à terra, ajudar São João Batista no seu ministério de profeta e precursor do Messias, e que pregava o arrependimento dos pecados e o batismo. São João Batista também ajudou a preparar tudo para que o início da missão de Jesus, nosso Senhor. Santo Elias ajudou muito o divino Mestre Jesus, em sua obra de salvação e redenção. Conto-lhes também que o profeta Santo Elias tem muito me ajudado e está sempre comigo, pois a minha luta é intensa, e aí aqui vem uma parte muito interessante da mensagem do Santo Modo, que ele diz: e eu dependo de uma força espiritual muito grande, ou seja, a luta era grande, e ele dependia de uma força espiritual desses santos grande para poder continuar a trabalhar. Então, o Santo Moaldo, ele diz: mostro esses fatos da vida desses santos para que saibam conhecer e dar valor ao extraordinário galardão que eles possuem, e quanto esses santos têm feito em favor de todo o reino dos céus, em favor da Igreja Apostólica, em favor dos bons e humildes de coração. E o irmão Aldo diz: eu, irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, somos muito gratos a eles por tudo que fizeram para nos ajudar em nosso ministério e o que estão fazendo e fazem por esta igreja. E aí ele finaliza: para que ela seja pura e imaculada. Amém, irmãos. Então, aqui está essa mensagem magnífica. Isto é um tesouro tão grande que não tem como medir em palavras. Por quê? Essa mensagem, ela está tão organizada e ela tem fatos que são revelações que muitos que estão no mundo, que até ouvem falar de Jesus, eles não conhecem essas revelações. As profundezas da palavra do Santo Moaldo, ele vai nos mostrando detalhes da nossa vida no cotidiano, que acontece, que tem acontecido em nosso meio. Por quê? Ele diz, o santo profeta Daniel, ele vem, e ele ainda diz: é raro as vezes que ele não vem em nossa reunião. O santo profeta Elias, muito ajuda ele, principalmente para dar uma força espiritual ao santo irmão Aldo, para poder continuar a obra. Obrigado. E se nós meditarmos, irmãos, nessa mensagem, os senhores podem perceber que no final, o santo irmão Aldo, ele diz: mostra esses fatos. Então ele mostrou todos os fatos desses santos para que nós entendamos o valor que eles têm ajudado a nossa igreja para que ela seja pura e imaculada. Com esta mensagem magnífica é possível nós fazer o seguinte: porque no final da mensagem o santo irmão ele organizou com começo, meio e fim. E ele ainda no início ele diz por que ele ia explicar. Porque ele queria mostrar o valor que tem a vida desses santos
em colaborar com a Igreja Apostólica. E no final ele diz o objetivo, que é pura e imaculada. Nós conseguimos pegar essa mensagem e entender ela completa de trás para frente, do seguinte sentido: ele mostrou que o objetivo é nós chegarmos a um estado de puros e imaculados, no caso, santificar. Porém, ele nos mostrou o valor que existe o ministério dos santos que estão aqui para nos ajudar se nós desejar. E como nós meditamos isso? É simples. Ele mostrou as qualidades que fizeram esses santos ser vencedores. E as qualidades que o Santo Irmão coloca no início, ele diz o amor, a coragem, a lealdade e todo o desprendimento que eles tiveram. Se nós meditarmos, ele começa a explicar então da Virgem Maria Santíssima. Em certa parte, quando ele fala a respeito da profecia do anjo Gabriel, quando o anjo Gabriel diz: salve agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres, nós podemos meditar que a Virgem Maria, ela diz: eis-me aqui a serva do Senhor, se cumpra conforme sua vontade. Nessa palavra, se cumpra conforme sua vontade, ele já está mostrando uma qualidade que ele disse lá no início da mensagem: desprendimento, a coragem dela. Por quê? Se fosse uma moça no tempo de hoje, o que pensaria? Pensaria: bom, espera aí, eu não terminei minha faculdade ainda, porque ela era jovem, ou eu nem ingressei na faculdade, eu nem passei num concurso, eu nem casei, eu não consegui ainda as coisas da minha vida, então acho que não vai dar certo, porque eu ainda não realizei meus sonhos. Como que eu vou servir o Senhor? Como já vou ser mãe tão cedo? A Virgem Maria, os senhores podem observar que ela não pensou em nada disso. E alguém pode pensar: bom, mas a época, pastor, não existia o que existe hoje. Não existia o que existe hoje no sentido dos trabalhos de hoje, da faculdade de hoje. Mas grandeza, se ela quisesse, já existia, ainda mais que ela é a mulher mais linda de todas as mulheres. Então, ela poderia pensar, mas o senhor pode ver que ela foi categórica: eis-me aqui a serva do Senhor, se cumpra conforme sua vontade. Ela nem perguntou para ele como vai ser, o que eu vou ter que passar, o que eu vou ter que fazer. Ela teve coragem e desprendimento. O que é desprendimento? Ela não se prendeu às coisas, aos sonhos, aos planos que ela ainda nem tinha vivenciado. Ela simplesmente disse: vou lhe servir. Então, nesse pequeno detalhe, nós já meditamos que as qualidades que o Santo Romualdo disse, a palavra dela, a forma dela falar, já estava expressando o que ela sentia. Então, o Santo Romualdo, ele continua uma explicação magnífica. Ele diz, na parte da Virgem Maria, que ela foi galardoada no reino dos céus, e aí nós meditamos, ela recebeu galardões magníficos, ela está do lado de Jesus, e ela conservou a sua beleza da juventude. Por quê? Ele diz isso, porque a Virgem Maria, ela já foi arrebatada aos céus, ela já tinha uma idade bem avançada, ela já era senhora, mas Deus, para poder lhe galardoar, ele voltou, ela tem, se nós ver ela agora, que ela está em nossa reunião, porque ela vem com o Santo Romualdo, ela tem a mesma feição de quando ela era jovem, ela é bela, ela tem a beleza da juventude. Isso é uma revelação magnífica do Santo Romualdo, e ele vai explicando a mensagem de forma muito intensa e dando detalhe, que a Virgem Maria, ela ajudou a formar ele, Santo Romualdo, desde quando ele era criança. Então, ele fala sobre a respeito do profeta Daniel, que também muito colabora nesta igreja. E ele diz que o profeta Daniel, os senhores perceberam que ele fala uma qualidade, que ele era jovem, e naquela sociedade ele tinha uma moral elevada. Aí os senhores vão parar e pensar o seguinte: moral elevada, essa palavra os senhores provavelmente já escutaram muitas e muitas vezes ao longo da caminhada nesta igreja. O Santo Romualdo, ele sempre pontuou que a disciplina que ele implantou e a doutrina foi para nos tornar com a moral elevada. Agora os senhores entendem até algo interessante. Esse jovem, profeta Daniel, na época, ele já tinha moral elevada, porque ele, no caso, já aplicava a disciplina que hoje, para nós, pode ser uma novidade. E agora todos os senhores, juntos, aqueles também que estão nos assistindo, vão entender a missão da igreja. Lembra que a missão da igreja é tornar pura e imaculada? Por isso que nós falamos tanto de disciplina
está vindo na semana da disciplina, não é que nós somos redundantes, falamos a mesma coisa. É porque a disciplina é tão valorosa que ela nos torna de uma moral elevada, coisa que o profeta Daniel, à sua época, já havia uma moral elevada. E ele era jovem, ele trabalhava para o rei. Se os senhores for meditar hoje, é como se o senhor trabalhasse, como ele trabalhasse diretamente, ele era uma pessoa, o braço direito do que comandava um país inteiro. Então, a missão dele na época, tanto material, ou seja, frente à sociedade, era uma missão muito grande. Então, o profeta Daniel, ele já tinha qualidades que nos destacam e hoje nos fazem entender os mistérios da igreja. Por que a igreja tem doutrina? Por que a igreja fala de disciplina? Não é que nós somos redundantes, não é que nós estamos pegando no pé de ninguém. É o simples fato de o desejo que Deus tem, que todos os senhores tivessem, ou têm, porque nós temos, uma moral elevada diante da sociedade e que lhe faz bem para si próprio. Então, o Santo Romualdo, ele continua explicando a respeito do profeta Daniel. E os senhores podem observar que tem alguns detalhes, por exemplo, o detalhe interessante que ele diz, que é raro que o profeta Daniel, quando ele não vem na reunião, ou seja, ele está presente, muito possivelmente ele pode estar aqui entre nós em algum lugar. Esse profeta, ele é presente entre nós. Então, o Santo Romualdo, ele fala que ajudou desde criança. E ele finaliza falando a respeito do profeta Elias. E a do profeta Elias, o Santo Romualdo, ele nos dá aqui um entendimento muito grande para nós entendermos a respeito da nossa missão de santificar, porque ele diz: o profeta Elias é um grande companheiro meu porque eu dependo de uma força espiritual muito grande. Aí os senhores vão entender. Então quer dizer que para mim se santificar, para mim conseguir entender o que a igreja está pregando e não hesitar, e não ficar questionando, nós precisamos de uma força espiritual muito grande para vencer o pecado. Porque o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é contrário a Deus. Pegamos Deus, olhamos todas as características dele, quando nós invertemos, porque o príncipe do mal, o mal, como que ele se formou? Ele se tornou o contrário de Deus. Deus é de uma forma, o mal é de outra. Então, o pecado é tudo que contraria a forma que Deus age em sua vida. E para nós vencermos, nós precisamos dessa força. E aí vem essa meditação. A glória de Maria Santíssima, a glória do profeta Daniel e a glória do profeta Elias é a nossa glória, é a glória dessa igreja apostólica. Nós temos eles presentes em nosso meio para nos ajudar a se tornar santificado como eles foram na terra. Alguém pode pensar, ou alguma pessoa que está nos assistindo, mas santo ninguém é. Santo não é o Senhor acordar já nos céus, ou não é como aquela ficção que eles colocam que um santo é uma pessoa que se veste de branco e anda na rua de branco. Não é. Não é um sentido figurativo. Santo é as ações que nos tornam santos. Por quê? Se Deus viesse na terra e se incorporasse em um corpo, porque ele fez isso, fez através do Filho Jesus, que forma que Deus agiria? É uma pergunta a nós refletir. Como Deus agiria no meu lugar? Como que Deus faria? Se nós meditarmos, Deus não seria algo muito distante do que a igreja prega. Primeiro, nas vestes Deus se vestiria bem, como Jesus se vestiu bem. A aparência de Deus é uma aparência bela, transmite paz. Nas ações, Deus seria um Senhor muito justo. No seu casamento, Deus trataria sua esposa, no caso, um exemplo aqui para nós homens. Deus, no caso, e Jesus não vem ao caso essa parte de casamento, mas no sentido como que Deus agiria no meu lugar com a minha esposa. Ele iria tratá-la bem, iria respeitar, iria tratá-la bem, ia tratar os filhos bem. Dentro de casa, ao meu redor, as pessoas iam amar a minha presença. Quando eu saísse, eu iria fazer falta, porque eu sou uma pessoa boa. Então, como Deus agiria na minha forma, em nosso meio, neste momento? Com certeza, Deus prestaria atenção, como Ele está no reino do céu, prestando atenção na mensagem. Ele também sabe o que está sendo falado, porque, através do Santo Romualdo, Ele inspira a mensagem. Ele prestaria atenção. Como que Deus, Ele pegaria essa mensagem? Ele ia prestar atenção e entendê-la de como Ele iria colocar em prática. Deus, Ele acordaria nós,
o que nós fazemos? Nós acordamos. Se nós acordamos, nós se ajoelhamos, já se conectamos ao reino dos céus, não estamos sendo diferente de uma pessoa, de Deus. Deus, no nosso lugar, Jesus, aliás, ele foi a pessoa que mais orou nesta terra, porque os senhores podem ver que na Sagrada Escritura, Jesus ele orava para tudo, principalmente quando ele foi para poder trazer os santos apóstolos após ele, para poder realizar a missão dele. Nosso Senhor Jesus, ele orou a noite inteira. Há uma diferença entre nós e Jesus? Ou seja, estamos trabalhando com Deus, porque Deus é o Supremo Senhor. Não há diferença. Se eu oro, não há diferença. Há diferença alguma eu ir para o meu trabalho e ir com o foco de eu trabalhar bem, de eu prosperar na vida? Não há diferença. Deus não faria diferente disso. Há diferença de eu estudar, buscar me desenvolver, o ministério, os pastores, buscar se desenvolver nas mensagens, na leitura, os jovens buscar se profissionalizar. Isso não tem nenhum pecado. Isso não é errado. Aliás, a igreja prega isso. Existe, Deus no nosso lugar faria diferente? Deus seria uma pessoa desleixada? Ele não é desleixado. Aliás, a maior sabedoria que existe no mundo vem de Deus. E toda a ciência que existe no mundo, a tecnologia que hoje nós desenvolvemos, tudo, foi por inspiração de Deus. Então, Deus ele é sábio, ele é inteligente. Então, se nós começarmos a meditar em Deus, em Jesus, na Santa Rosa, principalmente na vida do Santo Irmão Aldo, que é um santo poderoso que nós vimos face a face, existe alguma diferença? O Santo Irmão Aldo, ele trabalhou muito, cuidou bem de sua família. Então, irmão, ser santo não é algo que está distante. Lembra que nós meditamos no ponto de vista? Se o meu ponto de vista é que a santidade está longe, então nós vamos sempre tê-la como algo impossível, porque eu vou pensar que eu só vou ser santo quando chegar ao céu. Mas na terra nós temos que ser, porque aqui diz na mensagem do Santo Irmão Aldo, ele fez toda aquela explicação, mostrou o valor dos santos que estão entre nós para nos ajudar, porque a missão da igreja é se tornar pura e imaculada. Ela vai se tornar pura? Vai. Como? Quando todos nós entendermos que é possível sermos santos nas ações do dia a dia, porque a mensagem, o cerne dela, é a respeito da glória que esses santos tiveram em receber seus galardões através da santificação que eles tiveram. E mais, hoje, a Virgem Maria Santíssima está aqui entre nós. E aí o Santo Irmão Aldo, ele diz que ela inspira a todas as jovens mulheres a terem os mesmos sentimentos que ela e a Santa Rosa teve para poder se tornar no galardão, ou receber o galardão que elas receberam. E aí a jovem pode perguntar, mas como? É simples. Se eu, jovem, no caso mulher, se eu busco ser uma jovem honrada, se eu busco ter uma moral elevada, e aí vem doutrina e disciplina, se eu não busco hesitar, ou seja, em não levar em brincadeira, eu consigo me tornar igual à Virgem Maria, nas ações, até mesmo de receber um galardão, porque a igreja está preparando nós para receber um galardão. Um galardão é uma alta hierarquia no céu, onde que Deus ele galardoa quem vai lhe ajudar, e cada um lá recebe um dom diferente. Um santo, ele é especialista, ele teve o dom perfeito de, por exemplo, servir. O outro teve o dom de ser muito humilde. Então, todos eles têm qualidades, e essas qualidades, elas podem nos ajudar a nós ir desenvolvendo essas qualidades. Nós podemos desenvolver humildade, ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa mais corajosa, porque todos esses santos tiveram coragem. Hoje, os jovens podem ser corajosos em fazer diferença na sociedade, e nos tornar mais santificados, e mostrar pelas nossas ações que nós somos pessoas diferentes, que temos uma família feliz. Por quê? Porque a igreja apostólica vai salvar muitas almas, levando a paz aos corações. Não é brigando, não é triste que nós vamos acolher alguém para dentro da igreja. Não vai alguém passar na rua e ver nós chorando e querer vir chorar junto com nós. Eles vão vir porque eles vão ver paz. É porque eles vão ver uma igreja bem desenvolvida no sentido espiritual e no sentido material, pessoas que realmente lutam, que trabalham, que buscam se desenvolver. Porque essa é a missão da igreja. Deus não formou a igreja apostólica para poder dar um mau exemplo à sociedade. Ao contrário, ele nos formou para ser pessoas de um alto nível
intelectual no sentido espiritual, então entendermos os mistérios do reino dos céus e nos tornar santificado através das nossas obras. Então, através do exemplo desses santos, irmãos, é que nós chegaremos nesse nível. Nós temos que meditar no dia desta noite. O que eu estou fazendo de minha vida neste ano? 2025 já iniciou, já estamos no segundo mês. O que eu vou fazer para melhorar na santificação? O que eu vou fazer para melhorar minha vida? Se a minha vida está triste, eu preciso melhorar. Eu não preciso porque eu não tenho que esperar somente quando eu receber, como diz a mensagem. Esses santos estão entre nós, eles nos dão força espiritual. Eu não preciso somente esperar terminar minha vida para poder, então, sorrir. Eu posso sorrir enquanto já estou vivendo na terra. Eu posso ser feliz, eu posso ter uma vida melhor, porque é isso que nós pregamos. O que nós estamos pregando aqui não é nenhuma falácia, não. Isso é doutrina do Santo Irmão Aldo, isso é a base do Evangelho do Reino dos Céus. Nós viemos para fazer a diferença no mundo, não para ser mais um. Por quê? Sofrer o mundo já sofre, reclamar o mundo já reclama. Então nós não estamos aqui para fazer parte do mundo, para ser mais um na humanidade. Estamos para fazer a diferença. E agora, finalizo com uma meditação. Qual a diferença que vamos fazer? Por quê? Se nós meditarmos, somos pessoas escolhidas. Por exemplo, de jovens, se nós formos meditar, quantos jovens que tem hoje, jovens moços pregando? Se nós formos contar, dá para contar nos dedos. Dentre todo o ministério da pregação, temos alguns jovens. Será se é por um acaso que nós temos lá 10, 15 jovens, vamos colocar por aí, mais ou menos, bem jovens, numa idade bem jovem? Será se é por um acaso, entre milhões e milhões de jovens que tem no mundo, será se é por um acaso que eu fui chamado para fazer parte da Igreja Apostólica e para levar a palavra do Santo Irmão Aldo avante? Será se é por um acaso que eu, jovem, faço parte do coral da Igreja Apostólica? Entre milhões de jovens que não têm esta fé e que muitos estão sofrendo neste momento, com terríveis tristezas, depressões, que sofrem de verdade, será se faz sentido? Eu fui escolhido para fazer parte, eu não tenho algo maior? A igreja, ela tem um trabalho muito grande pela frente. Nós temos muito que trabalhar e chegar em outras nações. Então, reflitam, que trabalho, o que eu irei fazer, porque missão eu tenho. Eu sou jovem, eu tenho uma missão muito grande pela frente. Os senhores mais idade, será se é por um acaso entre 8 bilhões da humanidade inteira, só os senhores estão escutando essa mensagem? É porque o Senhor tem uma missão maior, é porque nós temos trabalho pela frente, e essa missão não é uma falácia, ela é real. Nós estamos aqui para nos tornar puros e imaculados. Fecha a mensagem do Santo Irmão Aldo. Por quê? Porque nós temos o reino celestial, estão todos entre nós. Nós temos que levar esta mesma paz, essa alegria que nós sentimos, a força de, ao iniciar uma segunda-feira, aquela alegria que eu tenho de vencer uma nova semana, de cumprir meus planos, os meus sonhos. É essa a missão que nós temos. Não é de ser pessoas tristes, pessoas que não conseguem realizar seus sonhos. Não, nós estamos aqui para fazer a diferença, em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, nos tornar santificados e viver uma vida muito melhor na terra, e um dia, quando chegar nos céus, aí nós seremos muito felizes. Por quê? Nós vamos fazer igual a Virgem Maria. Vamos conversar com os santos, falar, olha, na minha época, na terra, para nós levar a palavra, nós utilizamos outras tecnologias. Nós íamos de avião, porque eles vão falar, na minha época eu ia, por exemplo, com tal locomoção. Lá eles conversam. Nós vamos falar lá, nós andávamos dessa forma. Por quê? Porque entre os senhores, muitos já faleceram, muitos já estão nos céus. E com certeza, muito do que os senhores viram com os olhos dos senhores, hoje vem nas reuniões e tem um galardão no reino dos céus. E eles conversam, nós vamos então poder conversar com eles, explicar tudo que eu usava, tudo que eu passei, enfim, nós vamos ter uma vida feliz ainda mais. Mas já é possível ser feliz desde a terra onde nós estamos. Por quê? Porque, como diz a mensagem do Santo Irmão Aldo, mostro-lhes todos os fatos grandes desses santos. Por quê? Porque eles muito colaboram e eles estão aqui para ajudar, para essa igreja vencer, a dar a Deus a vitória final. Então, irmãos, meditem nesta noite, porque amanhã nós vamos continuar uma outra meditação. O que eu estou fazendo para viver uma vida melhor e transformar e ser diferente?
A hora é agora, não tem que esperar para amanhã. Eu posso ser feliz a partir deste momento, porque nós iremos realizar uma oração para finalizar. Os santos e anjos estão aqui, eles têm experiência, uma longa experiência na terra, são santos de grande poder, eles podem transformar a nossa vida. Seja um jovem que precisa melhorar ou passar numa prova, seja aqueles que vão casar a ter um casamento feliz, seja os que já são casados que estão passando por problema, seja as pessoas de idade que estão às vezes abatidas, tristes com as dificuldades da vida, porque eles podem nos transformar pessoas mais, podem revigorar nossa vida. Nós podemos olhar, como dizia Santa Avó Rosa, olhar firme, olhar reto, nunca baixar a cabeça, sempre avante. E com fé nela, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Jesus, na Virgem Maria e em todo o reino celestial. Deixe essas palavras em seus corações, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo possa abençoar grandemente os senhores, que possa ajudar os senhores a identificar o que nós iremos fazer para cumprir a meta de puros e imaculados, ou seja, santificados, e o que eu posso melhorar na minha vida no ano presente. Para finalizar essa santa reunião, vamos ainda receber mais uma alegria, que é uma mensagem do coral, a qual eles vão cantar Um Abraço dos Céus, é o CS de número 325. Os céus está em festa, cantando hinos de agradecimento pela Igreja do Santo Irmão Aldo, pela dádiva do seu crescimento, participando desta grande festa, Jesus e a Virgem Maria. Neste dia tão maravilhoso, Santa Avó Rosa, com
sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a Santa Rosa, santos apóstolos vieram também trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião. Abençoar este santo momento de paz e louvar ao querido primaz. Amém, irmãos. Finalizamos a nossa santa reunião e esta é a glória da Igreja Apostólica. Nós temos presente todos os santos e anjos que vêm às nossas reuniões. Isso cumpre-se a promessa de Deus quando Ele disse que no final Deus iria galardoar aos santos e iria uni-los para que a vitória final fosse concretizada. Nós estamos nesse período. Nós fazemos parte de uma obra muito grande e através das nossas ações de hoje, nesta noite, através de uma ação que nós fazemos, porque a santificação é as ações, por isso que a igreja ela fala de tudo, ela fala de doutrina, ela fala de disciplina, porque a ação pode ser pequena, pode ser como nós meditamos às vezes, os 2 dedos abaixo do meio da barriga da perna da saia das irmãs. É um detalhe, mas esse detalhe é aquele que juntando pequenos detalhes eles formam a grandeza que é o nosso Deus. Agradeço a presença de todos os senhores, agradeço grandemente aos regentes, ao trabalho que o coral, que a orquestra realizou. Os senhores realizam um trabalho magnífico, nos ajudam, complementam nossa mensagem, nos ajudam a muitas das vezes meditar e trazer meditações dos hinos para as mensagens. Agradeço também a presença de todos os membros, a reverência, meus companheiros de ministério pelo trabalho que prestaram e a presença também, a audiência dos irmãos que nos acompanharam via internet. Desejo que o Santo Irmão Aldo, desejo que a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Reino dos Céus vão também aos lares dos senhores nessa noite, lares de todos espalhados por este mundo, aqueles que merecerem, que a graça do reino dos céus possa lhes fortalecer, possa lhes fazer sorrir nessa noite e possa que amanhã possa ser um dia mais feliz do que hoje e que possamos amanhã vir para a igreja com mais entusiasmo para fazer mais uma meditação dessa mensagem, então iniciar a semana que temos pela frente. Finalizaremos com uma oração, convido aqueles que estão assentados, por gentileza, puder ficar em pé.
mãos estendidas aos céus, cabeças curvadas a esses santos que estão presentes, oremos. Querido e santo profeta irmão Aldo, honra, louvor e glória ao Senhor por esta mensagem tão linda que nos enviou, pela inspiração que o Senhor realiza em nossa Santa Igreja Apostólica, através dos irmãos que estão na direção da mesma. Gratidão ao Senhor, santo irmão Aldo, porque o Senhor nos dá, cada dia que passa, mais e mais revelações que já foram dadas, mas que o Senhor nos traz na íntegra para que possamos atualizar o nosso conhecimento também daqueles que estão jovens na fé. Gratidão ao Senhor por tudo que tem nos feito, pela paz em nossos lares, pela prosperidade que temos em nossa vida, pela família, por tudo que temos. Gratidão, Santa Avó Rosa, porque é o grande Espírito Consolador. Através da Senhora, nós temos o Santo Irmão Aldo. Agradecimento de coração à Senhora Mãe Virgem Maria Santíssima, tão querida, tão bela, tão humilde, tão corajosa, que nos ajuda a cada dia que passa. Gratidão ao Senhor Jesus Cristo. És o mestre dos mestres, é o nosso Senhor, é aquele que nos alimenta através da Santa Comunhão, nos alimenta dia após dia, através da presença dos santos e anjos em nossa vida. Agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito e por ter fundado essa Santa Igreja Apostólica. E agradecemos de todo o coração ao Senhor, ó Deus, que é supremo, soberano em todo o universo, nos céus e na terra. Gratidão ao Senhor por nos inspirar em todos os momentos da vida. Neste momento eu peço, Santo Irmão Aldo, ao Senhor, a Senhora Santa Avó Rosa, que em nome de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, os senhores possam realizar grandes maravilhas no meio da família apostólica, que os senhores possam dar mais paz àqueles que estão buscando, àqueles que buscam ter mais alegria, que buscam sonhar, porque o sonho é o que faz cada um deles, Santa Avó Rosa, ir avante para poder lutar em suas vidas, o sonho de ter uma vida melhor espiritual, que a senhora possa colocar, Santo Irmão Aldo, o Senhor também, a senhora Santa Avó Rosa, no coração de cada irmão, de todos nós, a vontade de lutar mais pelo reino dos céus, de evoluir espiritualmente. Rogo que os senhores possam abençoar a todos, aqueles que estão passando por dificuldade de saúde, seja a doença que for, os senhores têm grande poder, que o Senhor possa dar alívio, prepará-los para às vezes receber um milagre, que os senhores possam abençoar os casais, que possam ter uma vida muito feliz, abençoada, que possam sorrir a cada dia que passa, que os senhores possam abençoar as crianças, os jovens, que possam ter um estudo, uma vida melhor, que possam servir mais os senhores, seja no ministério da pregação, no ministério do cântico, no ministério de obreiro, de diaconisa, na orquestra, em qualquer ministério, até mesmo de membro, que os senhores possam abençoar grandemente. Que a graça dos senhores recaia também sobre os nomes que estão nessa caixa de oração. Se eles estão passando por alguma dificuldade, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, ou até mesmo um ente da família deles, que às vezes não é desta igreja, mas que pela misericórdia dos senhores possa chegar o alívio, a paz, e que possa transformar os lares, livrar aqueles que estão com vícios, que muitas vezes sofrem no vício, têm uma vida infeliz por causa do vício, que os senhores possam abençoar, que eles com muita fé e força possam se livrar deste mal e ter uma vida muito feliz nesta terra. Rogo também que os senhores abençoem todos que irão voltar a seus lares, que eles possam voltar bem, ter uma boa noite de descanso e amanhã estar aqui. Irmãos, recebam as bênçãos desses santos, confie cada vez mais neles, porque o reino dos céus está entre nós. Cumpre-se todas as profecias na nossa vida, e nós fazemos parte, estamos aqui para uma missão muito grande, que é ajudar a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, levar essa palavra para todos aqueles que merecerem. Declaro essa santa reunião finalizada, para a honra, louvor e glória do reino celestial, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz do Senhor a todos, até uma próxima oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.